Bem-vindos de volta a mais uma palestra do Pensar Contabilidade. Meu nome é Felipe Pontes, eu sou doutor em contabilidade, sou gestor de um clube de investimentos e sou diretor educacional do Traders Club, a maior plataforma para investidores da América Latina. No Traders Club você consegue ter acesso a informações em tempo real sobre as empresas, você consegue ter acesso a ideias de investimento dos maiores investidores pessoa física do Brasil, dos principais traders do Brasil, e também relatórios de análise de investimento. E a minha parte, que é a parte educacional, com vários cursos meus gratuitos, cursos pagos, e também os textos que são totalmente gratuitos no nosso site TC School. Bom, estamos aí em mais uma palestra da Trilha de Finanças, né, desse evento. É um evento bem legal, com várias pessoas muito boas que eu conheço que estão participando. Eu tenho uma palestra que foi dada inicialmente, na palestra mais básica, sobre mitos dos investimentos, para quem não sabe nada de investimento, para quem não tem ideia do que fazer com dinheiro nessa tendência aí de taxa Selic caindo, a poupança rendendo zero, se a gente comparar aí com a inflação. Então eu dei algumas ideias para vocês lá e fico disponível nas minhas redes sociais, como eu falei antes. E nessa palestra aqui especificamente nós vamos falar sobre valuation, avaliação de empresas. Então aguardo você aí após a nossa vinheta. Então vamos falar aí sobre os mitos, nem tão verdades assim, e algumas aplicações de valuation, né, de avaliação de empresas. Eu já falei sobre o que é o TC School, né? Eu coloquei aqui para vocês um trecho, um pedaço do nosso site, lá na parte de análise fundamentalista especificamente, que faz parte do conceito de valuation, né, de avaliação de empresas. Análise fundamentalista é um conceito geral, dentro disso nós temos contabilidade, análise financeira da empresa, análise de governança e a avaliação da empresa, valuation, beleza? Então tem muitos textos gratuitos aí para vocês acessarem no nosso site, que está aparecendo aí nos slides para vocês. Você deve estar se perguntando por que eu deveria assistir essa palestra, por que eu quero saber sobre a avaliação da empresa, por que eu deveria analisar ou avaliar uma empresa. Adicionalmente, assim, existem vários motivos para avaliar uma empresa, né? Eu vou trazer alguns deles, aí você deve se perguntar: investimento em ações não é sorte? Seja o que o senhor mercado quiser, aquele sujeito maníaco depressivo que uma hora tá muito otimista, outra hora tá muito pessimista. Investimento em ações eu acho que é sorte, então para que eu vou gastar tempo avaliando a empresa? Então, na verdade não, investimento em ações não é sorte. Investimento em ações tem de fato um componente de sorte, né? Porque pode acontecer uma coisa que você não estava planejando. Recentemente, por exemplo, eu comprei ações da Cielo. Eu não esperava que fosse ter aquele anúncio lá do Facebook, né, do WhatsApp, na verdade, dos pagamentos pelo WhatsApp. De repente, 2 dias depois que eu comprei a ação da Cielo, a ação subiu 30%. Se eu dissesse que eu estava esperando aquilo, eu estaria mentindo para vocês, eu não estava esperando. Mas eu dei sorte, foram 2 ou 3 dias, eu acho que, da minha primeira compra da Cielo até sair esse anúncio. A ação subiu 30% num dia só, eu vendi todas as minhas ações, porque eu estava esperando uma recuperação operacional da empresa de um pouquinho mais longo prazo. Talvez no próximo trimestre a gente conseguiria ver algumas melhorias nos números das empresas, algumas melhoras nos números da empresa, mas eu não esperava esse anúncio. Como chegou 30% num dia só, zerei minha posição toda em Cielo e segui feliz para outra posição que eu quis montar. Um lado de azar agora, quem assistiu a minha palestra dos mitos dos investimentos deve ter visto lá eu comentando sobre o caso da Smiles, né? De repente chegou um e-mail para mim no domingo à noite dizendo que a Gol ia incorporar a Smiles de volta e eu não ia ganhar dinheiro com isso. Então eu dei azar. Tem de fato um componente de sorte, tem de fato um componente de azar, mas se você fizer uma análise bem feita do investimento em ações, fizer uma avaliação bem feita da empresa, você vai evitar que o seu investimento fique dependendo da sorte ou do azar, porque você limita muito o efeito desses componentes adicionais, beleza? Então, não, investimento em ações não é sorte, tem um componente de sorte, mas a maior parte eu diria que não é sorte. E aí você tem que avaliar a empresa bem para decidir se você compra ou se você vende. Se você, por acaso, for dono de uma empresa, hoje em dia a gente está vendo um monte de empresa de tecnologia, né, surgindo do zero, e de repente elas são vendidas por centenas de milhares de reais ou até milhões de reais e até bilhões em alguns casos. Então você precisa saber de valuation, de avaliação de empresas para poder vender sua empresa no valor que seja justo para ambas as partes. Quem assiste Shark Tank aí, eu não sei se vocês assistem o programa, aí vocês veem lá que os participantes do programa vão lá vender ideia, mas eles não têm a menor noção de valuation, eles ou passam vergonha
ou eles perdem a oportunidade de conseguir um bom investidor porque eles não fizeram uma avaliação bem feita da empresa. O cara não sabe nada do negócio dele, ele sabe apenas a ideia dele. Não sabe nada do negócio, não consegue vender financeiramente o negócio e perde a oportunidade de vender um pedaço da sua empresa para um investidor que poderia ajudar a empresa a crescer porque ele não sabia de valuation, certo? Então, esse é uma outra função aí da avaliação de empresa, não só para investimento em bolsa. Aí você pode pensar também, o sucesso da minha empresa eu consigo medir isso no lucro já. Se a minha empresa deu lucro, ela foi bem. Se ela deu prejuízo, ela foi mal. Não necessariamente. Se você pensar na contabilidade, um evento de contabilidade, a gente sabe que a contabilidade ela é limitada pelas normas contábeis, né? Os princípios contábeis geralmente aceitos. E a norma contábil, ela é feita para atender uma ampla gama de usuários da informação. O governo, os investidores, os credores, os funcionários, fornecedores, bancos. Então a contabilidade ela quer ser útil para essa galera toda, né? Todos esses usuários da informação contábil. E aí quando você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Então a contabilidade ela tem várias limitações por causa disso. Então não dá para medir o desempenho da empresa só pelo lucro. Claro, o lucro é uma informação muito importante, os números contábeis são muito importantes, mas por causa dos princípios contábeis geralmente aceitos, que são feitos para que a contabilidade seja útil para um monte de gente, eu tenho que fazer alguns ajustes. E esses ajustes são usados no valuation. Por exemplo, eu posso analisar se aquele lucro contábil é também um lucro econômico para a empresa, ou seja, está criando valor. Eu tenho o EVA, né, o EVA, o valor econômico adicionado, eu tenho o lucro residual, que também considera ajustes na contabilidade para mostrar se a empresa está criando valor economicamente para os seus investidores. Então tem várias metodologias de ajustes que são usadas em valuation, beleza? Então não só o número contábil é útil, mas a gente tem que fazer alguns ajustes nele também que são usados para avaliação da empresa. E aí, o foco dessa palestra é no mercado de capitais, né? Eu não vou focar aqui na avaliação da empresa para você que quer vender sua empresa, mas a ideia do valuation para o mercado de capitais pode ser adaptado também para o caso de empresas fechadas. Então, essa palestra vai ser útil para você também que não quer investir em ações, não quer fazer avaliação das empresas da bolsa, mas quer trabalhar com consultoria desse assunto, que principalmente no Nordeste carece muito de pessoas que tenham a habilidade necessária para fazer a avaliação da empresa. As empresas do Nordeste têm que recorrer a consultorias do Sul e do Sudeste para fazer esse tipo de serviço. Então vocês, se tiver alguém do Nordeste aí, deve ter na verdade alguém do Nordeste, né? Então vocês devem ter esse conhecimento para trabalhar com esse tipo de consultoria, beleza? Na nossa palestra dos mitos dos investimentos, eu falei sobre o Warren Buffett, né? Eu vou voltar para ele aqui de novo, porque o cara não é o pai da análise fundamentalista, mas é a pessoa que mais disseminou a análise fundamentalista e o valuation está dentro da análise fundamentalista, né? Então aqui vocês estão vendo no dois gráficos, né? Que são gráficos parecidos com a distribuição normal. Quem cursou estatística aí, estatística 1, deve conhecer a distribuição normal, né? Ela tem poucas observações na cauda, aí vai subindo, chega no pico, volta e desce. Beleza? Então isso aqui é parecido com a distribuição normal, esses gráficos. E qual é a estratégia de Warren Buffett? A estratégia dele é comprar empresas baratas, seguras e de qualidade. O que são empresas baratas? Tem que fazer valuation para saber se a empresa está barata, né? Tem que saber se a empresa está sendo negociada na bolsa por um preço que é menor do que eu acho que é justo. Então, se eu acho que o preço justo de uma ação, o valor justo de uma ação é 20 e a ação está sendo negociada a 10 no mercado por algum motivo, eu vou lá e compro. Detalhe, valuation não é certo, não é minha opinião. Eu vou falar disso mais na frente. Então, pode ser que sua opinião esteja errada sobre o valor da empresa, beleza? Não tomem isso como uma verdade absoluta, você pode ter errado suas contas e suas premissas. O que são empresas seguras? Nesse caso, seguras para o Warren Buffett, aqui nesses dados desse artigo foi publicado em 2013, a versão final dele foi publicada, na verdade, em 2019. Não mudou muita coisa, esse gráfico não mudou, na verdade, mas a versão final do artigo foi publicada na revista em 2019. Essa versão de 2013 é a primeira versão do artigo, eu citei a primeira versão por ser a primeira, mas ele já foi publicado na versão final na revista no ano passado, em 2019. E nesse caso aqui, empresas seguras foram empresas que têm beta baixo. Quem cursou finanças corporativas
até quem cursou estatística com um professor que tem um viés de mercado de capitais, deve ter estudado análise de regressão e o cálculo do beta, né? Então, o beta, ele mede a sensibilidade de uma ação em relação às variações do mercado. Então, o beta de mercado, a nossa referência é 1. Se eu tenho um beta maior do que 1, quer dizer que a minha ação ela vai se mover mais forte do que a bolsa, certo? Então, vamos supor que minha ação tenha beta 2. Se a bolsa subir 10%, minha ação tende a subir 20%, o dobro. Se a bolsa cair 10, minha ação tende a cair o dobro, tende a cair 20. Beleza? Então, Warren Buffett é focado em comprar empresas seguras que têm beta baixo, certo? A empresa não vai ter muita volatilidade. Beta baixo, ele é mais linear. Beta alto, ele é muito volátil, beleza? Ele sobe e desce muito forte. E, por fim, empresas de qualidade. Então, empresas baratas, seguras, de qualidade. Empresas de qualidade são empresas que têm ROIC, o retorno sobre capital investido bom, retorno sobre patrimônio líquido bom, ou seja, contabilidade, né? Eu olho a contabilidade para saber a qualidade da empresa. Então, aqui nesse gráfico, esse gráfico é um gráfico do Alpha de Jensen, que é uma medida de avaliação de desempenho dos fundos. E aí a gente vê, o Warren Buffett ele está sempre ali à direita, né? Está lá na ponta do gráfico, lá na cauda direita do gráfico. O que isso quer dizer? Os fundos, os gestores de fundos que estão no meio, eles têm desempenho alfa 0. Alfa 0 não é ruim, alfa 0 é o que deveria acontecer. Por quê? Alfa é desempenho anormal. Então, teoricamente, ninguém deveria ter desempenho anormal por muito tempo. Você tem anos muito bons e anos ruins. Então, na média, seu alfa é 0. Ou seja, você entrega o retorno que você deveria entregar de acordo com o risco que você assumiu, certo? Alfa maior do que 0, alfa positivo, é de um cara que conseguiu ter um retorno alto com risco baixo. E isso não é comum, isso não é normal. Por isso que a gente chama de retorno anormal. Beleza? Então, alfa 0 quer dizer que o cara teve um retorno de acordo com o risco que ele assumiu. Alfa maior do que 0 quer dizer que ele teve um retorno maior do que o risco do equivalente ao risco que ele assumiu. E alfa menor do que 0 quer dizer que o gestor teve um desempenho, um retorno menor do que ele deveria ter de acordo com o risco que ele assumiu. Ou seja, ele está tomando muito risco e tendo pouco retorno, certo? Então a gente vê aí que a maioria dos gestores ficam ali em torno de 0, no meio do gráfico. Tem alguns que têm um alfa negativo e tem alguns que têm um alfa positivo. O Warren Buffett ele fica lá entre os melhores gestores do mundo com alfa bem positivo, estatisticamente significativo, certo? É isso que esse gráfico mostra. E aí, desse mesmo estudo, os autores desmembraram o retorno de Warren Buffett em fatores de risco. Não existe almoço grátis, né? Nada vem de graça. Para eu ter retorno alto, eu tenho que assumir risco alto, certo? Tem pouquíssimos gestores que conseguem ter retorno alto com risco baixo. Tem que ter muita habilidade, o cara tem que ser muito bom. Então, nesse caso aqui, o Warren Buffett ele tem um retorno médio anual de 17,6%. É isso que esse gráfico, a barra cinza, está mostrando. E aí, os autores desse estudo usaram uma metodologia científica, né, de precificação de ativos, um modelo de precificação de ativos, para ver quais são os fatores de risco que fizeram o Warren Buffett ter o retorno que ele teve. Então, supondo que nada vem de graça, ou seja, eu preciso assumir risco, quais foram os fatores de risco que fizeram Buffett ter esse retorno de 17,6%? Então, a gente vê aí que 3,6% foi alfa, ou seja, a habilidade dele de tomar boas decisões de investimento, que fizeram com que ele tivesse um retorno anormal de 3,6%, né, que é justamente esse alfa. 3,4% do retorno dele, desses 17, vem da qualidade, comprar empresas boas, que têm retorno sobre o patrimônio líquido bom, retorno sobre capital investido bom. 2,6% vem de comprar empresas com baixo risco. Então, comprar empresas de baixo risco gerou esse retorno adicional para ele de 2,6%. Comprar empresas baratas, que é o velho aí, o que está o verde, o valor, 1,2%. E a exposição normal ao risco do mercado foi 6,8%. Então, esses foram os fatores de risco que fizeram com que Warren Buffett tivesse esses 17,6% de retorno que ele teve aí de 1977 a 2016. Isso é retorno médio anual, certo? Quase 18% ao ano em dólar é um retorno muito alto. O cara tem que ser muito bom para fazer isso. Bom, aqui nesse gráfico mostra... o gráfico verde mostra uma carteira imitando esses fatores de risco de Buffett, né? A metodologia científica é boa porque a gente consegue
pegar uma estratégia de um gestor bom de fundo e tentar ver o que é que fez ele ter aquele retorno. Então, eu uso essa metodologia científica para desmembrar o retorno do cara e saber o que é que ele se expôs, né? Não necessariamente eu vou ter o mesmo retorno que ele teve, mas eu sei o que é que ele fez. Se ele não mudar a estratégia, pode ser que eu tenha um desempenho parecido com o dele. Isso se chama Factor Investing, certo? Investimento baseado em fatores de risco. Nós temos uma série de textos gratuita no TC School que falam sobre isso. Vai lá no TC School e procura por esse segmento lá de Factor Investing, fatores de risco. Vocês vão gostar muito. É um investimento bem fácil de fazer, só que não é tão divertido, né? Você não vai ficar comprando e vendendo ações, escolhendo. Você vai montar uma estrutura, uns fatores e vai deixar o investimento rolar meio que sozinho lá. Certo? É mais ou menos essa a ideia do investimento baseado em fatores. Você não fica movimentando muito as ações. Você não fica igual nos filmes lá, cheio de tela no computador, comprando e vendendo. Se você não procura diversão, então essa pode ser uma estratégia boa. Se procura diversão, talvez a bolsa não seja um local legal para você. Você pode perder dinheiro. O investimento às vezes não é tão divertido, é chato, certo? Mas o que importa é ganhar dinheiro e não se divertir nesse caso. Se divertir, você vai no cinema, faz alguma coisa que você quiser. Então essa é a ideia, assim, essa pesquisa mostrou também que dá para replicar um desempenho parecido com o do Buffett e esse gráfico mostra isso aí. Aí você deve estar se pensando, isso é nos Estados Unidos, no Brasil não dá pra gente fazer isso. A gente é cheio de problema aqui, de corrupção, cada partido que entra rouba um pouquinho, entra um novo, a gente acha que vai melhorar e não melhora. Sempre tem algum esquema por trás e isso afeta a bolsa. Você tem razão por um lado, os políticos de fato afetam a nossa bolsa, fazem com que a gente perca dinheiro às vezes, mas por outro lado eles dão oportunidade para a gente comprar também, né? Recentemente, não tão recentemente assim, acho que isso foi em 2019, teve uma entrevista aí que o nosso presidente Bolsonaro deu a entender que eles interveriam na Petrobras por causa do preço da gasolina que estava muito alto, dos combustíveis em geral que estava muito alto. Paulo Guedes estava viajando, estava em Nova York, se não me engano, fazendo uma apresentação para um monte de gente nos Estados Unidos. E aí pegaram o Bolsonaro sozinho, sem Paulo Guedes, e aí acabou que ele soltou essa pérola. Ele disse que a Petrobras ia intervir no preço dos combustíveis, quer dizer, o governo ia intervir no preço dos combustíveis. O que é que acontece? A ação da Petrobras derrete. Por quê? A empresa não tem condições de sustentar o petróleo subindo e eles não conseguirem repassar isso para os clientes deles. O Brasil também tem muito imposto. Se vocês olharem a tributação dos combustíveis, vocês vão ver que a maior parte do dinheiro, grande parte do dinheiro vai ficar com imposto e isso faz com que o preço dos combustíveis aumente. Então não dá para a empresa suportar isso, não tem a menor condição. A empresa vai quebrar. Então o pessoal começou a vender a ação da Petrobras. O que é que eu pensei? Eu acho que isso não faz sentido, não faz parte do discurso dele na campanha. Paulo Guedes não vai aceitar isso de jeito nenhum e se brincar ele pede até para sair. Bolsonaro não vai querer perder Paulo Guedes. O que é que eu fiz? Fui lá e comprei ações da empresa. Aí quem assistiu a minha palestra lá do Mito dos Investimentos viu lá o Dessa Vez é Diferente, né? Eu pensei de novo, dessa vez é diferente, eles não vão intervir na Petrobras igual os outros governos. Pensei que dessa vez é diferente e foi, mas eu podia estar errado, né? Então tem que ter muito cuidado quando a gente pensa que dessa vez é diferente. Então comprei um monte de ações da Petrobras naquele dia, acho que no mesmo dia, ou talvez 1 ou 2 dias depois, falaram com Paulo Guedes e aí Bolsonaro voltou atrás e disse que não intervir no preço da Petrobras, nos preços da Petrobras e a ação voltou a subir e eu me dei bem, beleza? Então os políticos eles geram essa volatilidade, sobe e desce com as besteiras que eles falam, mas isso também gera oportunidade para a gente comprar as ações mais baratas, né? Então dá sim para fazer alguma coisa parecida com o que o Warren Buffett fez nos Estados Unidos aqui no Brasil. É só ter mais cuidado. E aqui tem uma simulação que eu fiz. Eu mostrei isso, né? Peguei uma simulação de 95 até 2015, eu fiz esse estudo em 2016. O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei minha estratégia de escolher ações pagadoras de dividendos, minha estratégia fechada, e aí eu fui ano a ano, de 2015 até 95 até 2015, ano a ano. Seguindo essa minha estratégia, que ações eu compraria em 2015? Aí montei minha carteira lá em 2015. 95. 96. Se eu tivesse seguido essa minha estratégia em 96, que ações eu compraria? Aí algumas eram as mesmas de 95, algumas saíram em 95 e entraram outras. Fiz isso ano a ano, beleza? Segui minha estratégia. Ano a ano, fui fazendo a minha simulação.
Aí depois eu voltei ano a ano e calculei o retorno daquela minha estratégia. E é isso que vocês conseguem ver nesse gráfico daí. Vocês vejam que a estratégia que eu montei, que é o gráfico laranja, ele deu um retorno anual de 31% ao ano. Redundante, né? Um retorno de 31% ao ano. Ganhou do índice Bovespa e ganhou do CDI. Beleza? Então dá para fazer, só que por que as pessoas não conseguem ter uma rentabilidade boa dessa por vários anos? Muitas vezes é por causa de questões psicológicas. Você não aguenta ver a bolsa caindo e aí você vende a bolsa lá embaixo. Aí quando está subindo você não aguenta ficar fora, aí compra lá em cima. Aí cai de novo, você não aguenta ver caindo, vende. Aí sobe de novo, você não aguenta ficar de fora, vai lá e compra. Você faz o contrário. Você deveria comprar quando está caindo e vender quando está subindo. É o psicológico. Nossa cabeça não aguenta ver isso. Dá para mudar? Dá. Com estudo e com experiência. Não é de uma hora para outra você vai mudar isso. Então, por isso que eu sempre digo, começa aos poucos com ações, porque você vai acostumando o estômago, você não vai ter dor de barriga, você não vai querer vomitar quando vê a bolsa caindo, derretendo, você achando que o mundo vai acabar. Você vai lá e compra tranquilamente, e aí quando sobe você vende. Então é só com experiência. Então começa aos poucos, vai testando, vai treinando o teu estômago, treinando a tua cabeça a suportar essas quedas, e aí você não vai ter do que se arrepender. Isso eu posso garantir, eu não posso garantir retorno. Mas se você fizer tudo certinho, escolher as melhores empresas ou escolher os melhores fundos para investir, você não vai se arrepender no longo prazo. Vai ter períodos que você vai ficar chateado que a bolsa está caindo, vai. Como a gente aconteceu agora, em 2020, do final de janeiro até ali final de março, começo de abril. A bolsa caiu muito forte. Minha carteira chegou a cair mais de 40% talvez. Não é todo mundo que aguenta isso. O que é que eu fiz? Comprei mais. Certo? Comprei, escolhi o que eu achava que era bom comprar, de acordo com o risco que tinha, né? Muitas empresas tinham risco de quebrar de fato, mas aí eu comprei o que eu achava que tinha menos risco de comprar, o que estava mais barato. E como é que eu sei isso? Fazendo a avaliação da empresa, estudando bem o caso, entendendo bem a empresa, eu consigo ter confiança para comprar o que eu acho que é melhor e conseguir talvez um retorno desse ao longo do tempo. Esse não é o meu retorno de fato, certo? Eu não tenho esse retorno médio anual de 31%, mas eu não tenho do que reclamar também no meu retorno. Meu retorno é bem alto, a minha média de retorno anual é bem alta, não chega a esses 31%, porque eu não sigo exatamente essa estratégia, talvez. Eu mesclo essa estratégia com outras. Eu tenho a estratégia de dividendos, que é essa, tenho uma estratégia de empresas de crescimento e tenho uma estratégia de empresas com dificuldades financeiras ou dificuldades em geral. Então, 80% da minha carteira é empresa de crescimento, empresa de dividendo, 20% são empresas mais arriscadas, certo? Então, minha carteira tende a ser mais volátil por isso, mas escolhendo direitinho, vocês não vão ter do que se arrepender. Podem confiar nisso aí. Não garanto retorno, não dá para garantir retorno com investimento, mas eu garanto que fazendo o trabalho certinho, vocês não vão se arrepender de terem começado a investir. Bom, feita essa introdução geral aí do porquê avaliar empresas, eu acho que vocês criaram a curiosidade de avaliar empresas para investir em ações, ou seja, para vender sua empresa ou comprar outra empresa. Vamos falar agora dos mitos do valuation, certo? Para você entender o que é que você está se metendo, né? Onde é que você está se metendo. O primeiro deles na verdade eu vou trazer dois mitos juntos, porque estão muito relacionados, né? O primeiro valuation é uma busca objetiva pelo valor real da empresa. Aí eu sublinhei objetivo, sublinhei real e coloquei ainda aspas no real. Por que isso? Não tem nada de objetivo e real é um conceito que depende do que você acha que é real. Então, em resumo, por que não é objetivo? Porque eu estou colocando minha opinião lá. E a minha opinião, no meu modelo de avaliação de empresa, é minha opinião e é subjetiva. Claro, eu me baseei em dados, me baseei em análise da empresa, análise dos números da empresa, mas ainda assim é minha opinião sobre aqueles números, porque eu fiz ajustes, os ajustes que eu quis fazer, certo? Então por isso que não é tão objetivo assim. E aí, por que não é real? Porque se não é objetivo, se eu não consigo pegar exatamente e ter a certeza daquela coisa, não é real, né? É minha opinião. Então, sempre que você pegar um modelo de avaliação de empresa, se pegar um relatório de um analista recomendando a ação da empresa, é a opinião dele baseada na análise que ele fez, certo? Mas não necessariamente aquela opinião dele reflete exatamente o que vai acontecer ou reflete exatamente a realidade. E é por isso que a coisa é boa também, né? Valuation tem um pouco de ciência, tem um pouco de habilidade que você desenvolve ao longo do tempo e tem um pouco de arte também. Então, isso é que faz o negócio ser bom. As pessoas têm opiniões diferentes,
e aí alguém vai estar certo e alguém vai estar errado. Então, se está todo mundo achando que a empresa é ruim e a empresa está barata, porque todo mundo acha que ela é ruim, eu vou lá e compro. Se eu tiver certo, a ação vai subir e eu vou me dar bem. Por outro lado, pode ser que todo mundo ache que a empresa é ruim, eu acho que a empresa é boa, ela parece estar barata na bolsa, eu vou lá e compro e me dou mal. Certo? Então, por isso que tem arte envolvida, não é só ciência. É arte e ciência juntos. O segundo mito aqui nesse slide é que uma boa avaliação fornece uma estimativa precisa de valor. Então, como eu disse antes, se ela não é objetiva, se ela não é 100% real, porque é minha opinião, ela não vai ser também precisa. Ela vai ser imprecisa porque eu vou fazer estimativas, certo? Eu vou fazer estimativas, por exemplo, sobre custo do capital. Custo do capital não é uma variável diretamente observável. Eu não chego lá na empresa e pergunto, ei, quanto é que é o teu custo de capital próprio? Não sei, não dá para saber. Se eu for lá na empresa e perguntar quanto é que é teu custo de capital de terceiros, a empresa vai saber, porque ela pegou dívida, ela sabe quanto é que ela pagou. Mas o custo de capital próprio não. O custo de capital próprio ele reflete o que os acionistas querem receber da empresa em troca. E isso varia de acionista para acionista. Cada pessoa tem uma preferência por risco, cada pessoa tem uma opinião sobre a empresa, então isso varia. E aí eu tenho que fazer uma estimativa por meio de um modelo como o CAPM, por exemplo, para estimar o custo de capital próprio, depois pegar o custo de capital terceiro com o custo de capital próprio, juntar e chegar no custo médio ponderado do capital, que é o WACC ou WACC, certo? Então, é por isso que os modelos de avaliação não são precisos, porque eles têm estimativas, premissas que são subjetivas, beleza? Apesar de ser tudo baseado em dados, certo? E aí, entramos no nosso terceiro mito, quanto mais quantitativo for o modelo, melhor. Quando a gente começa a estudar valuation, a gente quer logo montar uma planilha zona do Excel, com um monte de número piscando, um monte de macro, um monte de fórmula, e aí eu coloco muitos modelos quantitativos dentro do meu Excel, e aí se eu erro o input de qualquer modelo desse, eu vou ferrar o meu modelo todo. Então, o simples resolve a maioria dos problemas. Não precisa correr atrás de montar um modelo muito complexo, cheio de fórmulas, cheio de macro, cheio de coisa colorida. Provavelmente você vai errar, vai fazer besteira, certo? Então, KISS quer dizer isso. KISS é Keep It Simple, Stupid ou Sweetheart. Depende do seu nível de tolerância a palavras mais fortes. Mas a ideia seja parcimonioso, faça o simples resolve. Eu trouxe aí um dado de uma pesquisa. Essa pesquisa é relativamente antiga, mas pelo que eu conheço do mercado, eu acho que ainda reflete, pelo menos aqui no Brasil. Essa pesquisa ela mostra o seguinte: 80% das consultorias financeiras e 81% das empresas usam o CAPM padrão para estimar o CAE. CAE é o custo do equity, o custo do capital próprio. E CAPM é o modelo de precificação de ativos de risco, que a gente usa para estimar o custo de capital próprio. Além do CAPM, nós temos vários outros modelos de múltiplos fatores, que são aqueles mesmos modelos que a gente usa para desmembrar o retorno de Warren Buffett, que eu falei logo no início dessa palestra. Certo? Eu coloco vários fatores de risco lá no modelo para estimar um custo de capital próprio mais adequado. Porém, eu vou inserir um monte de complexidade no modelo, eu vou colocar um monte de variável que eu não tenho controle total sobre elas, e aí eu posso fazer alguma besteira. Então, é melhor focar no básico, vai no CAPM que ele vai resolver a maior parte do teu problema, certo? Keep it simple. Mantenha as coisas sempre simples, seja sempre parcimonioso. O mito 4 é, assim, eu não vou mentir para vocês também aqui, a avaliação de empresa dá trabalho, não é uma coisa fácil de fazer, mas com o tempo vai ficando fácil. No começo vai ser difícil, você não vai conseguir entender muito bem de onde pegar os números, de onde pegar as coisas para montar a tua planilha, não vai saber as informações, você tem que pegar em vários locais diferentes, então isso pode gerar um pouco de dificuldade no começo. A primeira avaliação que você faz de uma empresa é muito difícil, mas depois é bem tranquilo, você só vai atualizar os números, então é bem fácil fazer as avaliações subsequentes. A primeira é que é difícil de fato, beleza? E aí, por ser difícil fazer essa primeira avaliação, muita gente pensa que essa avaliação vai durar para sempre. Fiz uma avaliação da Petrobras 5 anos atrás e a ação valia R$15. Acho que não vou comprar hoje não, porque eu avaliei 5 anos atrás, valia 15, ela está sendo negociada a 18 na bolsa, então acho que está cara.
5 anos atrás, de 5 anos para cá mudou muita coisa, a empresa desalavancou, pagou um monte de dívida, a gestão melhorou bastante, eles resolveram boa parte dos problemas de governança, resolveram boa parte daqueles problemas lá que eles tiveram com corrupção. Então é uma empresa diferente hoje. Se os números não mudaram, por exemplo, que mudaram na verdade, mas pelo menos o risco mudou, beleza? Então a gente teve melhoria de número e teve melhoria de risco também. Então sua avaliação vai mudar completamente, certo? Então a avaliação que você faz hoje, ela não dura para sempre, você tem que atualizar. A primeira avaliação dá trabalho, as subsequentes não, elas são bem mais simples, é só você mudar pouca coisa, certo? No geral, a não ser que a empresa tenha mudado completamente, que não é o caso de acontecer frequentemente. Eu coloquei aqui esse exemplo aqui é de uma empresa que eu avaliei. Aqui eu tenho o gráfico vermelho, o WACC, né, o WOC, que é o custo médio ponderado do capital, e no gráfico azul eu tenho o valor da empresa. Esse modelo de avaliação aí é um modelo chamado APV, é um valor presente ajustado. O que isso quer dizer? Nesse modelo eu ajusto a estrutura de capital da empresa. Se eu acho que a empresa vai se financiar de outra forma no futuro, eu uso um APV para simular o efeito da mudança de estrutura de capital da empresa, das fontes de financiamento, no valor da companhia, certo? Como é que eu vejo isso? Se a empresa vai se captar por mais dívida, ou se a dívida vai ficar mais cara, o custo médio ponderado do capital vai aumentar. O custo médio ponderado do capital aumentando, o valor da empresa cai, certo? Então o que é que eu simulei aqui nesse caso? Ter dívida é bom para a empresa até certo ponto. Ter dívida é bom, por quê? Porque eu pago menos imposto de renda. A dívida, os juros, né, o serviço da dívida, ele é dedutível do imposto de renda. Então, eu pago menos imposto de renda, ou seja, eu crio valor para a empresa. Então, por meio da dívida, né? Só que isso não é de graça, como eu disse antes, não existe almoço grátis. Então, à medida que eu vou adicionando dívida na estrutura de capital, vocês vão ver aí que o custo médio ponderado de capital vai caindo. Então, aqui embaixo, na linha horizontal, eu tenho zero de dívida e aí eu vou aumentando a dívida até chegar a 100%. Então, qual é o efeito no custo médio ponderado de capital à medida que eu vou incluindo dívida? O custo médio vai caindo, certo? Porque a dívida tem um benefício tributário que reduz o imposto de renda a pagar e reduz o custo líquido da dívida. Só que chega num ponto que a dívida ela passa a aumentar o custo de capital da empresa total, né? O custo médio ponderado de capital. Por quê? Risco de falência. Chega num ponto que o benefício tributário da dívida não compensa mais o risco de falência da empresa. O risco de falência ele supera o benefício da dívida e aí o custo de capital começa a aumentar, beleza? Então o gráfico aí do custo de capital com o valor da empresa é parecido, só que com sinal invertido, né? Enquanto o custo de capital vai caindo, o valor da empresa vai subindo. Quando o custo de capital volta a subir, o valor da empresa volta a cair. Então, esses modelos APV aí que eu usei para esse exemplo, eles podem ser usados para a gente simular alterações na estrutura de capital da empresa para saber até onde a empresa vai. Isso não é usado só para investimento. Você, como consultor contábil, você pode sugerir para a empresa que você presta consultoria que ela tenha um pouco mais de dívida ou que ela tenha um pouco menos de dívida, fazendo esse tipo de simulação, mostrando o efeito disso na criação de valor para a empresa, beleza? Então, uma avaliação feita uma vez, ela não dura para sempre. Se a empresa, só nesse exemplo que eu dei, se a empresa mudou um pouquinho a estrutura de capital dela, a estrutura de financiamento, o valor vai mudar, certo? Então, muito cuidado com isso. Aqui está mais uma vez o mito, dessa vez é diferente, que eu também uso nessa palestra. Como vocês já assistiram a minha palestra dos mitos dos investimentos, eu não vou falar dele, eu vou pular. Quem não assistiu essa palestra do mito dos investimentos, vai lá e assiste, mas eu vou fazer um resuminho desse mito. Dessa vez é diferente, pode ser que não seja. Então, muito cuidado quando vocês forem avaliar uma empresa, que ela está mudando alguma coisa, e essa mudança pode trazer uma coisa ruim, porque já aconteceu no passado. Aí você pensa que dessa vez é diferente, mas pode ser que não seja. Então, cuidado com isso. Nosso penúltimo mito é o seguinte: o produto da avaliação, que é o valor, é a única coisa que importa. Na verdade, o valor que eu chego lá no finalzinho da minha planilha talvez seja a coisa que menos importa. Nós fazemos aquela planilha toda, relatório, escrever um monte de coisa sobre a empresa, para chegar no finalzinho da planilha e chegar lá e dizer, ó, essa ação aqui vale R$20. E aí você pensa, isso aqui é o mais importante, esse aqui que eu quero, é saber quanto é que vale a empresa. A ação é R$20, ela está sendo negociada a 10 na bolsa, eu vou lá e compro. Isso não é o mais importante. O mais importante é o processo todo que eu coloquei aqui nesse slide. O processo de Equity Research, que é a pesquisa financeira.
É pesquisar, como se fosse uma pesquisa científica, só que pesquisar sobre a empresa para você decidir se vai investir ou não, certo? Então, acertar o caso, acertar uma empresa que é realmente boa, que parece estar barata, é muito mais importante do que você acertar o valor dela. Eu estimei que a ação vale R$20 para daqui a um ano. Aí se não chegar a R$20 eu errei. Não, se chegou a R$19,90, você comprou a 10, você teve um retorno muito bom, beleza? Então acertar o caso é muito mais importante do que acertar o número, certo? E como é que eu acerto o caso? Olhando tudo isso que eu coloquei aqui. Governança corporativa, saber se a empresa ela é bem governada, se não tem problemas de corrupção lá dentro, se os incentivos são corretos para todos os funcionários. A gente viu aí o caso do IRB recentemente, né? As pessoas questionando se os incentivos deles eram de fato corretos. Eles tinham que dobrar o valor da ação no mercado e aí teve denúncia de fraude, eles inventaram que o Warren Buffett estava comprando ação do IRB. Foi o caso mais polêmico que eu acompanhei nos últimos anos de uma empresa grande, né? Foi bem polêmico mesmo, bem complexo. Foi todo mundo demitido da empresa porque os incentivos não estavam corretos. Então tem que focar muito na governança. Analisar os pontos fortes e os pontos fracos da empresa, quais são os direcionadores de valor, se eles têm indicadores bons, se tem retorno bom, boa liquidez, boa estrutura de capital, se a gestão tem uma qualidade boa, se eles são bem formados, se eles têm histórico de entregar bons resultados. Sobre isso é muito subjetivo, né? Se a gestão tem histórico de entregar bons resultados, eu consigo ver analisando o balanço da empresa, DRE e balanço, mas eu também posso, nas empresas da Bolsa, analisar o que é que eles prometeram no passado e o que é que eles entregaram. Aí você consegue ver se a gestão tem uma qualidade boa ou não. Juntando tudo isso que eu falei, e até outras coisas que você queira analisar, como ESG, né, que são os indicadores sociais, ambientais e de governança, I, o E é de Environmental, Social, é o S, e o G é de governança. Você juntando esses três conceitos, você pode adicionar também uma análise adicional, que não só da governança, né? Aqui eu coloquei só governança, mas você pode colocar também o social e o ambiental também. O caso da Vale é clássico, né? A Vale teve 2 problemas ambientais grandes, fora os menores que eles têm frequentemente. Então esse é um ponto que a gente deve ficar ligado para formar a tese de investimento da empresa e acertar o caso. Acertar a empresa que vai dar uma rentabilidade boa. E aí, pessoal, para finalizar essa palestra dos mitos dos investimentos, o último mito é preço não importa. Você olha qualquer investidor bem sucedido, todos eles falam que o preço da ação é muito importante porque eu não vou comprar uma ação cara. E aí você chega no Instagram, os caras começaram a investir agora, faz 2 anos e meio, começaram a investir no bull market, bolsa subindo, né? Bull market é o mercado de alta, bear market é o mercado de baixa, né? Bull de touro, porque o touro ataca de baixo para cima, né, jogando para cima. O bear é de urso, o urso ataca derrubando a presa, né? Então, mercado de touro é o mercado de alta, mercado de urso é o mercado de baixa. Então, a gente vê um monte de gente aí no Instagram, começou a investir agora com a bolsa subindo só, o cara não tem experiência nenhuma com gerenciar o patrimônio dele no mercado de baixa, e aí sai dizendo que o preço não importa, não precisa se preocupar com valuation, porque dá muito trabalho, eu não sei ensinar, e aí o cara vai lá e te vende um curso para tu analisar empresas e botar 68 ações na tua carteira. Sendo que seria muito mais barato você não comprar o curso desse cara e investir no fundo passivo, no ETF, por exemplo, o BOVA11, você vai ter lá 60 e poucas empresas também e vai ter o mesmo desempenho dessa carteira, desse cara que diz que preço não importa, só que você pagou R$5.000 no curso dele, e ele vai ter um desempenho tão bom quanto o do índice, e você pode ter também um desempenho tão bom quanto o índice Bovespa sem pagar nada por isso, com a taxinha de administração de 0,45% ao ano, certo? Aí tem que checar, ver qual o fundo mais barato, mas assim, tem o BOVA11 e tem o BOVV11, um é do Itaú, outro é da BlackRock, gira ali em torno de 0,30% a 0,50% ao ano a taxa de administração, no lugar de você pagar R$5.000 num curso para fazer exatamente a mesma coisa que esse fundo fez. Agora, se você quiser ter um desempenho melhor do que do fundo, melhor do que do índice Bovespa, aí você tem que estudar bem as empresas, fazer a avaliação dela, escolher quais são as melhores ações e ter uma carteira um pouco mais concentrada. Se você diversifica demais sua carteira, você vai ter custo de corretagem, custo de tributo, vai ter um monte de custo e você não vai conseguir acompanhar as empresas todas.
eu sou profissional, né? Eu faço isso de forma profissional. Eu não tenho muitas ações na minha carteira porque eu não consigo acompanhar muitas ações. No nosso clube de investimento, nós temos 12 ações. Somos 3 gestores. Cada um fica com 4 ações, certo? E aí você vai lá para ter uma carteira que faça sentido não olhar o preço da ação, comprar qualquer coisa, você teria que ter muitas ações na carteira, 30, 40, 50, até 60 ações. Você não vai conseguir acompanhar essas empresas, não faz o menor sentido, beleza? Então, eu prefiro focar nos investidores que tiveram sucesso do que focar numa dica de um cara do Instagram que não tem nenhum histórico como um bom investidor. Certo? O cara fala bem, bonito, se ajeita bem, tem um monte de seguidor no Instagram, mas o cara não tem nenhum histórico como investidor. Então eu prefiro olhar para esse velhinho aqui que está nos slides, que tem aí 60 anos de histórico bom como investidor. O que é que ele diz? Preço é o que você paga, valor é o que você leva, o que você recebe. Certo? Então tem diferença entre preço e valor. Esse é um dos maiores mitos dos investimentos e mitos de valuation. Não caiam nessa ladainha, nessa história de que preço não importa, preço importa muito. Se você olhar qualquer investidor de sucesso, ele vai te dizer isso. No Instagram não, no Instagram preço não importa, é só comprar meu curso e fazer o que eu quiser e esperar o tempo passar que você vai se dar bem. Então cuidado com essas ladainhas do Instagram, foco na missão, estudem, vocês não vão se arrepender de ter começado a investir. É isso aí e até a próxima.